Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Planeta Verbo. Eu sou Andréa Juliana e aqui nós mergulhamos fundo na Palavra de Deus, explorando verdades que edificam, desafiam e transformam. No estudo de hoje, vamos falar sobre um livro fascinante, repleto de mistérios e revelações, tá? O livro de Enoque. Eu vou terminar hoje o estudo sobre o livro de Enoque. Eu vou falar sobre a Epístola de Enoque, que é a quinta sessão. Eu disse 4 sessões, agora eu vou falar sobre a quinta sessão, que se chama a Epístola de Enoque, tá, meus amados? Então, pega aí, tá? Pega aí a sua Bíblia, se ajeita aí e vem comigo nessa jornada de conhecimento e fé. E não esqueça aí de deixar seu like, tá? Compartilhar, se inscrever, tá bom? E roda a vinheta. Bom, meus amados, eu quero falar sobre o livro de Enoque agora, para finalizar, né? Que não é uma coisa assim, mas para eu conseguir entender a Epístola de Enoque, eu tive que estudar bastante e fazer um resumão, para que vocês possam entender quando pegar, porque na verdade, para você compreender detalhes pequenos do livro de Enoque, o ideal é vocês lerem o livro de Enoque. Existe o livro de Enoque, é uma pequena Bíblia com 108 capítulos, tá? Então é como se esse livro deveria estar na Bíblia, mas ele não está, porque os rabinos daquela época não aceitaram de Deus, e é citado sobre ele em Gênesis, né? Ele é o 7º depois de Adão, na linhagem dos filhos da mãe dele, ele é o 7º. E Enoque, ele andava com Deus, eu já falei sobre isso aqui. E ele conta sobre os vigilantes, né? Quem são os vigilantes aqui neste caso, no livro de Enoque? São os anjos caídos, os anjos do mal, tá? E os anjos se deitaram com as mulheres humanas, sim, eles eram grandes, tinham mais de 2 metros de altura. E o que aconteceu? Nasceu gigantes. Esses gigantes eram do tamanho de prédios de 10 andares, de 450 metros de altura, tá? E aí não nasceram só gigantes homens, nasceram gigantes mulheres. E eles procriaram. E aí a terra estava toda devastada, a terra estava uma abominação, tá? Então, e aí eu quero falar aqui, dessas características, o que esses anjos fizeram, as características deles, Então, meus amados, para vocês poderem entender, aqui no livro de Enoque é falado sobre o líder dos anjos que estavam aqui na terra, porque já tinha humanos aqui. Deus já é o que dá a entender que Deus já tinha criado Adão e Eva, e que esses anjos estavam aqui na terra por algum motivo. Tem algumas coisas que são mistérios para nós, mas isso explica algumas coisas, né, contemporâneas para nós aqui agora. Então, estes anjos ensinaram coisas para as mulheres, eles transmitiram conhecimentos angelicais, segredos dos céus que não podiam ser transmitidos aos seres humanos. Deus tem a razão dele de não ter transmitido essas coisas para nós. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, então ele sabe o que vai fazer mal para nós e o que não vai, tá bem, meus amados? Aqui, Azazel, que era da parte lá do Samiasa, ele ensinou a metalurgia para fabricar as armas e a cosmética, tá? Daí vem a cosmética. A Merazaki, tá? Ele ensinou magia, encantamentos e raízes, tá? O Armaros, né? Ele ensinou como anular os encantamentos. O Azradel, ele ensinou sobre o ciclo lunar. O Baraquiel,
sobre a astrologia, os astrólogos, tá? E o Cocabiel, os signos, né? E Tamiel, a astrologia, que Deus fala lá na Bíblia que Deus é contra essas coisas. Lá em Deuteronômio, né? Se eu não me engano, está no livro de Deuteronômio. Eu vou procurar lá, eu não tenho certeza se é Deuteronômio, mas é no Velho Testamento, que Deus fala contra a astrologia, a necromancia, entendeu? Que Deus não se agrada, Deus não quer que nós vamos atrás disso, porque aí nós vamos colocar o coração nisso e não vamos adorar o único Deus verdadeiro, que é o Senhor e Deus. Teve 4 anjos do bem, que é Miguel, o arcanjo Miguel, Gabriel, Uriel e tem um outro anjo, Rafael. Eles conversaram com Deus e falaram para Deus que Deus já estava pensando em fazer alguma coisa. E aí eles conversaram com Deus e Deus resolveu destruir a terra, né, através do dilúvio, para destruir esses gigantes, que senão não ia, os seres humanos não iam mais sobreviver, eles iam acabar com a terra, tá? Então eles são espíritos, né, que a gente não pode ver. Eles geram problemas aos homens, esses anjos do mal, tá? Eles são possuidores de uma natureza impura. São espíritos, tá? São responsáveis por vários males, são grandes e fortes, são violentos, estão relacionados entre eles mesmos, vagam sobre a terra, e são muitos, tá? Porque quando Deus expulsou o anjo lá do céu, foi, como diz lá em Apocalipse, confirmando, foi 1/3 desses anjos, foi o anjo que ele expulsou e mais 1/3 que se agregou a ele, tá? Creio que seja esse Samiasa, tá? Não sei por que este nome, tá? Que ele chama o seu filho Matusalém, tá, meus amados? E os outros filhos da sua mãe, da esposa de Enoque, para falar das visões que ele teve, porque Deus, como ele era um homem de Deus, um homem santo, um homem puro, um homem dedicado a Deus, Enoque era um homem dedicado a Deus, então ele chamou os filhos, primeiro Matusalém, que eu acho que foi o primeiro filho dele, e aí os irmãos de Matusalém, que são os filhos de Enoque também, para falar para eles sobre os tempos vindouros, visões que Deus deu para ele, da mesa dos céus, dos anjos, né? Então Deus chamou eles, chamou os filhos dele para falar dessas coisas, porque ele queria prevenir os filhos deles dessas maldades, tá? Porque Enoque sabia que Deus iria destruir a terra, mas que haveria ainda o bem e o mal, né? Então é o que eu dei uma resumida, uma compilada aqui, porque se eu for falar tudo, nós vamos ficar muito tempo falando, né? Por isso que eu aconselho vocês a ler o livro de Enoque, comprar o livro de Enoque, tem 108 capítulos, não é grande, é um livro, tá? Ele fala pros filhos dele que ele é o 7º nascido dos seus irmãos, tá? E aí ele fala das semanas, tá? E essas semanas que Enoque fala são muito especiais. Aqui, as semanas que ele fala, né? Porque os santos anjos do Senhor deu essa revelação para ele, deu essa visão para ele, do que aconteceria desde aquela época até os dias de hoje. Ele fala sobre o Messias, também sobre Jesus Cristo, tá? Então ele fala aqui, ó, eu vou só falar alguns trechos para vocês. Então Enoque nasce, né? E aí ele fala, né? Mas quando a primeira semana aqui, ó, primeira semana, né? Na primeira semana Enoque nasce, né? E
enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência, tá? Por causa da maldade desses gigantes, tá, meus amados? Continuando, para vocês poderem entender. Mas depois de mim, ele fala para o filho dele, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Ele fala aqui no livro dele, no próprio livro de Enoque. A humanidade, ela será salva, ele fala. O homem será salvo. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores, sobre as pessoas que não servem a Deus. O dilúvio depois do primeiro, no meio do segundo milênio, né? Eles usam, são períodos, ele usa períodos aqui, tá? É só pra gente ter uma ideia, tá, meus amados? Aí, essa segunda semana seria o dilúvio, tá? E aí o dilúvio, Lameque, que era filho de Matusalém, ele teve um filho chamado Noé. E Deus deixou essa incumbência para Noé. Montar a arca, aliás, erguer a arca, montar, né, fazer a arca, né, que deve ter feito, demorado para fazer, né? E aí veio o dilúvio e destruiu os gigantes. Pronto, essa parte passou, a segunda semana. Aí ele fala da terceira semana, tá bom, meus amados? Depois da terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos. Quem é este homem da planta dos justos? Por que planta? Porque ele usa essa alegoria planta, porque ele está falando de Abraão, né? Porque na Bíblia Sagrada fala que Abraão é o pai das nações, né? Ele teve Isaac, e de Isaac foram muitas e muitas gerações até chegar a Jesus, e tem gerações e gerações, né? Então, a planta dos justos, entendeu? Os justos que nasceram de Abraão, que veio da semente de Abraão, de Isaac, né? E então, Abraão, a semente de Abraão gerou muitas gerações, né? Depois essa é a terceira semana, né? Depois o rei Davi, no fim do milênio, o Messias, no fim do quarto milênio, né? Nós vamos falar sobre isto, né? Subsequentemente, na quarta semana, tá? Durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração, através do profeta Moisés. Aí vem Moisés, que veio trazer as tábuas, os 10 mandamentos, né? E Moisés tomará o lugar, uma habitação será feita para eles. Então, Moisés veio para libertar o povo hebreu do Egito. Por quê? Porque ainda havia maldade após o dilúvio, após Abraão, né? Então veio Moisés. Então Moisés foi o libertador do povo de Israel. Enoque fala sobre isso aqui de forma alegórica. Então os estudiosos, teólogos, eles fizeram esse estudo compilado disso. E eu estou aqui tentando resumir para vocês. Então, na quarta semana, durante a sua conclusão, na quarta semana, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, né? Uma habitação será feita para eles. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida, tá? Então, meus amados, aqui nós sabemos que Moisés vem na quarta semana, e na quinta semana, durante a conclusão da casa da glória e da dominação, é sobre Davi. E na sexta semana, na quinta semana, na quarta semana, né, fala sobre Moisés, depois fala sobre Davi, o rei Davi.
Mas quem construiu o templo, quem erigiu o templo na quinta semana foi Salomão, o filho de Davi. Tá? É antes de Cristo isso aconteceu antes de Cristo, né? 30 anos antes de Cristo. Depois disso, né, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações dessas pessoas, de todos eles, estarão esquecidos da sabedoria de Deus, das coisas que aprendeu de Deus, né? E nele um homem se levantará e virá. E este homem é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Yeshua, né? Hamashiach, né? Que é Jesus o Messias, Jesus Cristo, né? E durante a conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo. O que é essa casa do domínio? Seria assim, a casa do domínio, né? As coisas que não são de Deus, né? Com fogo. E toda a raça da raiz eleita seria dispersa. Por quê? Ele vem e aí Jesus Cristo automaticamente ele deixa, como que fala, ele aí se separa os justos dos ímpios, tá? Jesus Cristo traz muitos seguidores, ele fala do reino de Deus e ele cumpre aquilo que Deus quis. Ele foi morto na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos e redimidos pelo seu sangue. Mas ele não está mais na cruz do Calvário. Em Colossenses 2, 14 e 15 diz, Colossenses 2, 14 diz que a cédula que era contra nós, contrária a nós, pelos nossos pecados, foram cravadas na cruz do Calvário. E no versículo 15 diz que Jesus Cristo triunfou sobre Satanás após ele ter ressuscitado no terceiro dia pelo Senhor Deus, o Senhor Yahvé, o Senhor Eu Sou, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, em corpo glorificado e imortal. Ele foi até o inferno e triunfou sobre Satanás, né? E ele os expôs publicamente, como diz na sua palavra, tá, meus amados? Então, essa sexta semana que acontece todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, o Messias no fim do milênio para eles, entendeu? Eles falam milênio, né? É muito tempo, né, meus amados? E durante sua conclusão, a destruição de Jerusalém e o desembolso daqueles que habitam naquela terra no fim do sexto e no começo do sétimo milênio, né? Depois disso, na sétima semana, uma geração perversa vai vir, né? E durante sua conclusão, né? Os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a ele será dado a doutrina da criação de Deus, a doutrina verdadeira, né? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Depois haverá uma outra semana, a oitava, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar o julgamento e justiça sobre todos os opressores, né? Isso daqui, essa parte da oitava semana, passado muito tempo, né? Que ainda não aconteceu ainda, é sobre a grande tribulação, tá? Então aqui é um paralelo a Apocalipse, tá? Porque em Apocalipse fala sobre a grande tribulação, meus amados. Então aí depois, espera só, ele é muito diferente, muito lindo, branco e ao mesmo tempo rosado, com os cabelos brancos como a neve. E aí Lameque se assusta e vai falar com o pai dele, Matusalém: pai, nasceu um filho que eu acho que não é meu, ele parece aos anjos dos céus, né? E aí Matusalém, ele pede para Matusalém ver isso para ele, e aí
eu sei que isso fica um pouco meio esquisito eu falar isso, mas Matusalém, ele falou que foi Enoque que já tinha sido trasladado para o céu. Ele falou com Enoque para confirmar quem era aquela criança, aquele bebê. E Enoque disse, fala para Lameque ficar tranquilo que ele é Noé, né? O homem que vai ajudar a destruir a maldade das pessoas agora, né? No início desses tempos, com o dilúvio. Ele construirá a arca de Noé. A gente fala arca de Noé, ele vai construir uma arca, um barco bem grande, e Deus vai acabar com os gigantes através do dilúvio, através da inundação da terra. Entendeu? É isso que fala. Então, meus amados, uma das principais características é que foi escrito por personagens bíblicos. O livro de 1 Enoque, eu tinha falado errado há um tempo atrás, foi encontrado perto do Mar Morto em Qumran. Não é Qumran, porque não tem I, é que, né? Com o U, sem o I, então é Qumran, né? Ele foi escrito em hebraico, aramaico, né? Originalmente, para a gente lembrar aqui, existem traduções em grego, traduções em etíope, né? Latina, alemã, inglesa e português. Ele foi preservado totalmente na versão etíope, tá? Então ainda nós conseguimos resgatar, nós não, os estudiosos, os arqueólogos conseguiram resgatar esse livro. E ele foi achado, né, no período intertestamentário, lembrando, ou seja, entre o começo da Bíblia e depois de Jesus Cristo de Nazaré. Antes de Jesus Cristo de Nazaré, aliás, né? Então ele diz que foi achado entre os séculos 2 a 3 a.C. ou 5, alguma coisa assim, tá? Então, esses escritos, esses papiros, porque eram escritos em papiros, né? Em aramaico, apenas fragmentos encontrados entre os textos das cavernas de Qumran, cerca de 2 a 3% próximo ao Mar Morto, tá? Então, o que tem nesse livro de Enoque? Revelações, sonhos, previsões do futuro, tá? Uma narrativa e interpretação dos anjos, né, caídos. Tem uma visão dualística nesse livro, dual, né, dupla, né, sobre Deus e Satanás, vezes Satanás, inferno, justos e injustos, anjos e demônios, né? Céu, inferno, categoria denominada de sabedoria apocalíptica. O livro de Enoque, ele é considerado dessa forma, meus amados. É um livro único, livro com coletânea de 7 livros, né? Um livro dos vigilantes, como eu já falei para vocês. Eu vou colocar aqui no finalzinho para que vocês possam entender, vocês verem todas as 5 sessões do livro de Enoque, tá? E, então, primeiro o livro dos vigilantes, que eu falei sobre ele, o livro das parábolas, tá? O livro astronômico, o livro dos sonhos, o nascimento de Noé, né? 7, outro livro, e a epístola de Enoque, o quinto, né? O quinto livro é a epístola de Enoque. Então, na epístola de Judas, da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, fala sobre isso. Dá um compilado aí, sabe? Os óculos. Eu terminei aqui sobre a epístola de Enoque resumidamente. Eu não falei sobre tudo, mas eu vou deixar aqui para vocês a capa do livro de Enoque, para vocês comprar o livro de Enoque, que não é muito caro, tá? Eu recomendo para vocês lerem e para vocês terem, sabe, a mente de vocês trabalhar junto com a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, tá bem, meus amados? E eu gostaria de deixar aqui para vocês
a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, que Deus derrame suas ricas bênçãos sobre vocês, que vocês sejam abençoados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E eu desejo a vocês a paz do Senhor. Shalom Adonai. Glórias a Deus.